Olá pessoal, tudo bem? Forte abraço a todos que nos acompanham aqui no canal do Culto Racional, você também que acompanha pelo Facebook, você que acompanha pelo Instagram, sejam abraçados, tá bom? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, às mensagens que nós colocamos aqui para edificar a sua vida espiritual, tá bom? Bom, falávamos ontem, vamos dar continuidade aqui, sobre aquela passagem muito especial e uma passagem, como é que eu posso dizer isso? Marcante, né? Emblemática, porque é uma chamada de atenção, né? No livro de Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 4, também diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo de Deus, constitui-se, né? Aquele que quer, pois, ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A gente explicou ontem sobre o equívoco que existe nesse texto, quando faz com que as pessoas de uma maneira fanática não queiram se envolver, se isolem, que o sentido de ser um cristão é se isolar das coisas que estão aí nesse mundo aí, enfim, a gente já explicou sobre isso quando nós falávamos ali sobre o mundo, qual mundo que ele está se referindo? O planeta? A Terra? Né? O globo terrestre? Não. Deus criou tudo isso, né? A lua, o céu, as águas, os mares, os rios, as florestas, os pássaros, tudo isso aí são criações de Deus, tá? Não é sobre isso. Não é sobre também pessoas, mundo quem? Pessoas, povos, nações, línguas, raças? Não, isso não tem sentido, porque está escrito lá que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Então não tem sentido serem as pessoas. Está falando de quê? Do sistema que rege esse mundo, sistema governamental de controle das massas, sabe? De reinos, quando eu falo reinos é exatamente o governo, tá? Então o sistema com ele influencia a distorção da verdade, né? E causa aquela insensibilidade. Eu estava explicando sobre as quatro frentes. Você pode ver isso tudo no vídeo passado, tá? No vídeo que nós fizemos aí no outro vídeo passado, você dá uma conferida lá, eu oriento você. E a gente dá uma continuidade explicando para as pessoas o seguinte, ele diz, né? Ou supondes que em vão afirma a Escritura, que é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós. Então vamos falar um pouco disso. Ele diz, antes ele dá a maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A gente vai falar sobre isso, tá? Bom, quando é que uma esposa, ela tem ciúme do marido? Quando é que ela tem ciúme do marido? Vamos falar um pouco do ciúme. Quando é que uma esposa, uma mulher, tem ciúme do marido? Quando ela, na sua percepção, ela consegue ver que o marido está se envolvendo com alguém, um relacionamento até, em princípio, normal, de uma conversa, mas ela percebe, ela tem essa percepção da intenção da outra mulher, da outra pessoa, que está, de alguma forma, seduzindo seu marido pode estar até, aquele marido pode estar até nem observando ainda, por enquanto, mas a esposa já percebeu que a outra está de uma forma, sabe, seduzindo aquele marido. Com uma conversa, com uma maneira, com um jeito, com um trato. Então ela começa a ter ciúmes. Qual é o ciúme? O que desperta nesse ciúme? Bom, aquela mulher está seduzindo. E quando não é uma outra mulher, é um ambiente, né? Um ambiente daquelas amizades, a mulher fica também com ciúme. E eu não vou tirar a razão, não estou falando aqui criticando, não. Eu estou dando razão. Porque, de fato, existe uma sedução lá fora. Existe uma sedução, não só sexual, mas uma sedução de relacionamento, de amizade também. Onde o que era importante, a prioridade, já não está mais acontecendo. A prioridade seria a família, seria a mulher, o casamento, a esposa, mas agora a prioridade são outras. E aí vai se instalando aquele ciúme. Estou dando um exemplo aqui. Agora a gente vai trazer isso para o espiritual. Quando é que o Espírito Santo, conforme está escrito aqui, ou supondes que em vão afirma a Escritura? O que a Escritura afirma? É com ciúme
que por nós anseia o Espírito, está falando do Espírito Santo, que ele fez habitar em nós. Então você vem, converte-se a Cristo, ele se torna o seu primeiro amor, o Espírito Santo vem sobre a tua vida, ele habita em você e quer se relacionar com você. Como é que a gente faz isso? Praticando bem, dando ouvidos à sua voz, na leitura, na conversa em oração, nos bons sentimentos que você nutre dentro de você, nos bons pensamentos, no seu bom olhar sobre as coisas de uma maneira positiva, sempre procurando olhar o melhor das pessoas. Então você é aquela pessoa pura. Você está sendo aquela pessoa que, por mais pecador de natureza pecaminosa que nós sejamos, existe um Espírito Santo morando na sua vida e que você está dando lugar a ele. Então ele vai, consequentemente, trabalhar na sua vida, vai aperfeiçoando você, vai te ensinando. E assim nós vamos caminhando até a volta, ou até a nossa partida, até a volta de Cristo, ou até a nossa partida, para vivermos eternamente, ok? Muito bem, só que aí quando Deus, o Espírito Santo, percebe que nós estamos dando mais atenção, estamos sendo seduzidos por esse governo, por esse sistema governamental que flanela o ego das pessoas e que faz aflorar as paixões carnais das pessoas, então o Espírito Santo tem ciúme. Ele tem ciúme por quê? Porque ali está havendo uma sedução para a pessoa voltar para aquele caminho. Ela não seguiu o caminho que Deus trilhou para ela. É por isso que você vê tantos maus testemunhos, pessoas que são seduzidas pelo pecado, pessoas que são seduzidas por esse sistema. E aí você vai conversar com alguém que vive dentro desse sistema, não se preocupa, é normal, Deus é amor. Lembra que nós falamos nos vídeos passados? Aí ela começa a pecar deliberadamente. Não, o importante é a graça. Mas aqui está dizendo que é com ciúmes. Ele tem ciúmes. Eu vou dar um outro exemplo aqui, muito simples, que fala sobre o ciúme da mãe. Vamos lá. A senhora que é mãe, o senhor que é pai, tá? Nós somos pais. Vamos dar um exemplo aí. Então você dá uma educação para o seu filho, com toda a proteção, né? Para o seu filho não sofrer, porque você viveu mais que ele, você passou por coisas que ele não passou. Coisas que você não quer que ele passe. Enganos que você já conhece aí de fora, né? Aqui de fora, que eles ainda não tiveram experiência. Sabe como que é a malandragem. Então, a mãe começa a ficar com ciúme do filho quando? Quando ele começa com determinada linguagem dentro de casa. Peraí, isso aí eu não ensinei. Que linguagem é essa? Que vocabulário é esse? Cara, você está falando palavrão? Vem cá, que costume é esse? Começa a haver um ciúme. Por quê? Porque alguma coisa está seduzindo o seu filho. E aí seduz o seu filho exatamente para aquilo que você ensinou ele não fazer, porque senão ele vai ter problemas na vida. Não é uma questão que está desagradando o papai e a mamãe. Esse não é o ponto é a consequência. Mas esses meninos, meninas não entendem isso. Eles entendem que os pais estão sendo chatos, estão sendo legalistas, sabe? Não quer ver a felicidade do filho. E aí se o pai um dia contou para o filho, para a filha, né? Contou, o pai e a mãe contaram, olha, quando o pai tinha sua idade, o pai fez muita coisa errada. Aí depois eles vão falar, jogar na cara, né? Ah, você fez tanta coisa errada, agora não me deixa no meu direito. Né? Não confia em mim. A minha mãe falava assim, quando eu era bem menino, ela falava assim, eu queria ir para um aniversário, para jogar bola mais longe de casa, ela falava assim, não vai. Eu falei, pô mãe, não, você vai se misturar com gente que não é bom para você e tudo. Aí eu falava, mas só não confia em mim? Falou, não é que eu não confio em você, eu não confio nos outros. Isso é uma palavra sábia. Esse é o medo de um pai e de uma mãe. O problema não é o filho que você está criando ali, o problema é o que ele vai receber, a sedução, a proposta que ele vai receber. E os filhos vendo que não tem o pai, não tem a mãe, ali vendo, então eles vão se aventurar. Ele não tem estrutura, ele não tem maturidade. E aí você vê como está hoje. Então hoje tem pais que estão desistindo, eles estão entrando na onda dos filhos. Lembra que eu falei para você como é que está o sistema hoje? O sistema hoje desensibiliza, ele desensibiliza totalmente, tira a sensibilidade. Né? Depois ele normaliza, torna tudo normal. Já não há mais crítica, porque está normal. Depois cria leis para amparar, né? Porque aí tem que ter uma lei para amparar aquela coisa que está errada, e aí eles vão impedir a crítica. Você não pode criticar, porque tem uma lei que ampara você, né? Igual hoje os pais não podem criar os filhos, porque agora, se o seu filho pegar uma vassoura para varrer uma casa, lavar uma louça,
né, sua, e o vizinho descobrir e chamar o conselho tutelar, você pode perder a guarda do teu filho, que você está ensinando ele a limpar a casa. Ele não tem que trabalhar. Mas pode roubar na rua, né? Na rua pode. Tem tantos aí, você vê a Cracolândia lá, tá lá. Você não vê aí a última notícia do menino de 14 anos, entrou na escola e saiu dando tiro lá dentro da escola, matando pessoas. Teve que ser parado por um transeunte que passava e teve que atirar nele, teve que... Você entende? 14 anos. E o menino estava lá. E pela internet avisando. Então ele aprendeu como é que faz pela internet. Agora vai um pai lá falar, meu filho, para de... Não, perigoso matar o pai e a mãe. Desensibiliza, normaliza, cria leis e impede a crítica. Esse é o mundo inimigo de Deus. E que está seduzindo os seus filhos nas escolas. Nas escolas. Eu tenho matérias guardadas, que eu não posso colocar aqui, que mostra professores ensinando meninos e meninas a mandar nudes. Mandar nudes. Escolas aí que a professora... Bom, deixa para lá. Deixa para lá, deixa para lá. Só para te dizer que desensibilizam, normalizam, criam leis e impedem a crítica. Esse é o mundo que está seduzindo seus filhos, nossos filhos, que está seduzindo as pessoas, e que Deus está dizendo que quando a gente é amigo do mundo, a gente se torna inimigo dele, de Deus. E quando a gente se torna amigo de Deus, é lógico, é normal, mas é claro que eu vou me tornar inimigo desse sistema. A coisa está ficando tão normal, lembra? Desensibiliza, normaliza, cria leis, a coisa está ficando tão de um jeito, impede a crítica, de tal forma que nós estamos sendo os inimigos. Aí é que entra a inversão dos valores. O certo é errado e errado é certo. Então é por isso que aqui está escrito: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É uma coisa e outra. Você tem que fazer a sua escolha. E quando fala inimigo, amigo de Deus, inimigo do mundo, não está falando de pessoas. Não está falando, eu não tenho que ser inimigo de pessoas que pensam diferente de mim. Muito pelo contrário, eu quero me aproximar dela, sim. Ter um relacionamento de amizade, sim, por que não? Ela pensa diferente de mim, mas eu vou compreender a maneira que ela pensa e vou mostrar a maneira que eu penso. E aí as pessoas fazem escolhas, né? E é isso. Então ele diz que antes ele dá maior graça, Deus dá maior graça aos humildes, mas ele resiste aos soberbos. Quem são os soberbos? Os orgulhosos. Sabe que está errado, sabe que contraria a palavra de Deus, sabe que contraria os princípios de família, mas são orgulhosos. É o que eu estou falando e deu. Então, esse é o texto. Antes ele dá a maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, eu prefiro continuar buscando e escolhendo ser amigo de Deus. Observa bem se suas atitudes, seus atos, seu comportamento, se você está sendo controlado por um sistema onde te coloca numa situação que você tem que fazer uma escolha. Né? Então nunca esqueça dessa palavra aqui. Com Deus não se brinca, não se zomba. Nosso Salvador é Cristo. Existe um reino eterno. Existe uma vida eterna, a qual nós buscamos, a qual nós estamos caminhando. A vida não é só aqui, tá certo? Existe um depois, de um descanso eterno com Deus ou de um tormento eterno sem Ele, tá bom? Então nós vamos ficando por aqui, espero ter te ajudado. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você acha interessante e você pode também se inscrever no canal. Vamos em frente, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço, até o próximo vídeo ou os próximos estudos.